Alô, alô você, o programa Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, está no ar. O Tribunal de Contas do Ceará recebeu setembro agora a Declaração da Qualidade e Agilidade do Marco de Medição de Desempenho de 2022, em reconhecimento à evolução do órgão após processo de análise que envolveu uma série de aspectos, como independência, legalidade, fiscalização e julgamento. O Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, chamado de MMDTC, é uma iniciativa criada e desenvolvida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. Na edição de 2022, o TCE Ceará fez parte de amostra de órgãos de controle para o processo de certificação do MDTC. Os ouvintes podem estar se perguntando que tipo de análise é feita pelo marco de medição e qual a sua importância para os tribunais de contas. Para responder essas questões, contamos nesse Conexão Cidadão com a presença toda especial da conselheira do TCE, Soraya Victor, que integrou a equipe do MMD, e do secretário de Governança, Aurício Oliveira. Então você já sabe, né? Quer saber mais sobre MDTC, marco de medição? Fica aqui com a gente que vamos conversar muito sobre isso. O processo de análise da situação dos tribunais de contas brasileiros, o marco de medição de desempenho, começa dentro dos próprios órgãos de controle. Na edição de 2022, o MMD contou com a participação de tribunais de contas de todo o país e cada um deles respondeu a um questionário sobre temas relacionados às suas atividades e responsabilidades, conforme explica a conselheira Soraya Victor. E o que é que se faz nesse marco de medição? Nós temos uma série de resoluções do Tribunal de Contas e uma série de trabalhos que foram feitos, onde os tribunais de contas inicialmente formam suas comissões internas e respondem a esse questionário internamente. Por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado do Ceará montou a sua comissão de avaliação da qualidade e ele respondeu a todos os quesitos, que dão 402 quesitos. Desses 402 quesitos, uma outra comissão, também do Tribunal de Contas, avalia se aquelas respostas foram adequadas. Posterior a isso, depois que tudo é inserido no sistema Aprimore, é que uma comissão externa do tribunal, que vem com outras pessoas de outros tribunais de contas do Brasil, essa equipe de garantia da qualidade, como a gente chama, ela é composta por um conselheiro, um auditor substituto e 3 ou 4 técnicos, a depender do tamanho do tribunal. Só que a gente vai no tribunal e avalia não todos os 402 quesitos, e sim uma amostra que a própria ATRICOM escolhe. A gente só toma conhecimento da amostra uma semana antes de ir para o tribunal. No TCE Ceará, as comissões citadas pela conselheira Soraya foram integradas por gestores e servidores responsáveis por verificar previamente as evidências e os indicadores do marco de medição. Toda esta documentação foi encaminhada para a ATRICOM durante o mês de julho. Vamos ouvir agora o secretário de Governança, Aurício Oliveira, que faz parte também dessa comissão. Existe um trabalho prévio, que é o da avaliação dos critérios do MMD. É um grupo, interno que a gente fez, primeiro, essa avaliação, onde se procura evidenciar cada um dos requisitos, se atende, se não atende, e colocar a evidência disso. O controle da qualidade é para verificar se esse trabalho de avaliação, ele realmente é o correto, é o compatível. Então a gente verifica cada um dos critérios, tanto as evidências que se coloca, como também dizer que não atende, a gente verifica realmente se não atende aquele critério. Nos dias 12 e 13 de setembro foi realizada a visita da Comissão de Garantia da Qualidade da ATRICOM e de equipe de auditoria da Fundação Vanzolini ao TCE Ceará. A conselheira Soraya explica quais os quesitos são verificados no processo de avaliação das Cortes de Contas e qual o objetivo final de todo esse trabalho. Quais são os quesitos que são examinados, São muitos. Como eu disse, 402, onde você verifica como os conselheiros são escolhidos, como os processos são distribuídos,
como é feita as auditorias do Tribunal de Contas, elas seguem as normas brasileiras de contabilidade no serviço público. Elas estão desenvolvendo o seu trabalho, por exemplo, de cautelares. Como é que está sendo feito os processos de concomitância, tipo atos de pessoal? Então, tudo isso é avaliado e é pontuado, até porque uma coisa que é muito relevante nesse trabalho é que esse trabalho não é feito para ranquear tribunal, ou seja, um tribunal está melhor do que o outro, nisso, naquilo. Não. Esse produto desse trabalho, só o próprio Tribunal de Contas toma conhecimento do que foi ali avaliado. Então, isso é muito importante, por quê? Porque esse trabalho, ele é entregue ao presidente e o presidente pode utilizar quando for desenvolver o seu planejamento estratégico. Quais são as áreas que eu estou bem, quais são as áreas que eu preciso melhorar. Ao final, a Atricom tem um panorama de como é que estão todos os 33 tribunais de contas do Brasil, mas ninguém sabe quem é melhor ou quem é pior. O que se sabe é que onde está a média dos tribunais de contas do Brasil. Importante informar aqui que a Comissão de Garantia de Qualidade, a qual examinou as ações daqui do Tribunal, foi formada pelo conselheiro Carlos Hanna, que é do Tribunal do Espírito Santo, pelo conselheiro substituto Antônio Ed Santos, que é do Tribunal do Rio Grande do Norte, a auditora Fernanda Nunes, do TCE Gaúcho, e o auditor Roberto Tenório, que é do TCE aqui da Bahia. E mais um ponto que é importante dizer, até porque esse trabalho ele é feito com um caráter científico muito grande, é que nós somos certificados pela Vanzolini, que é uma empresa de certificação. Então, por exemplo, quando eu estava num dos tribunais que eu visitei, a Vanzolini estava lá comigo, mas ela não estava avaliando o tribunal, ela estava avaliando a Atricom, o trabalho que a nossa equipe estava desenvolvendo, para ver se a gente estava fazendo a garantia da qualidade com total aderência ao modelo que a Atricom se propôs a adotar. A conselheira Soraya Vitor também enfatiza a dupla preocupação do marco de medição, de analisar o grau de desenvolvimento dos tribunais de contas e também de verificar o processo de avaliação em si. São duas preocupações, por quê? Porque como nós estamos fazendo uma avaliação, como a gente chama, por pares, ou seja, pelo próprio tribunal, por pessoas que são do sistema, era muito importante que a gente tivesse esse olhar de fora para verificar se nós estamos avaliando adequadamente. Então, isso é muito bom e dá exatamente esse caráter de independência, esse caráter de realmente a gente fazer um retrato dos tribunais. Até porque a gente só melhora se a gente de fato se conhecer. Eu acho que esse é um ponto fundamental. E mais, o anseio do cidadão com relação ao tribunal. Então, a gente todas as questões são analisadas. Como é que está a comunicação do tribunal? Como é que está a sua relação com o cidadão? Há canais para que o cidadão possa entrar no tribunal? Há canais onde ele possa verificar como os conselheiros estão votando? Então, isso é muito importante e eu entendo que dessa forma a Atricom consegue mostrar um caminho de como não só se vai ter um tribunal que seja mais importante do que os demais, ou melhor do que os demais, mas que todos os tribunais almejem chegar nesse patamar. Esse é que é o recado que a Atricom dá. Durante essas visitas, foram apresentadas 3 boas práticas do Tribunal de Contas do Ceará. A primeira foi a ferramenta Plenário Virtual, um sistema que possibilita o julgamento de processos em meio eletrônico. Já quero deixar registrado aqui, viu, Carol, que já estamos exportando o nosso modelo de plenário virtual. As outras 2 boas práticas envolveram um projeto Seletividade de Instrução e Julgamento dos Processos de Prestações de Contas de Gestão e a criação de instrumentos de planejamento das fiscalizações, o Plano Diretor de Controle Externo e o Plano Anual de Trabalho. Estas 3 iniciativas foram aprovadas pela Comissão de Garantia da Qualidade, que sugeriu à Atricom o registro e a divulgação. Como eu falei anteriormente, já estamos exportando o nosso plenário virtual. O TCE do Piauí começou a realizar suas sessões virtuais de julgamento e, por isso, utilizou a ferramenta desenvolvida aqui no Tribunal do TCE Ceará como modelo. Bem lembrado, Dimitri. As 2 cortes de contas assinaram em junho deste ano acordo de cessão pelo
pelo uso do plenário virtual, que foi criado pela Secretaria de Tecnologia de Informação do TCE Ceará. Como resultado final, o TCE Ceará recebeu a Declaração de Garantia de Qualidade e Agilidade do Marco de Medição de Desempenho de 2022, que é um reconhecimento à expressiva evolução do nosso tribunal. De acordo com os resultados, o TCE Ceará atingiu 70% do cumprimento dos critérios. O resultado foi maior do que a nota alcançada na última avaliação, realizada em 2019, quando a Corte alcançou 42% da nota. Além disso, pessoal, o Tribunal de Contas do Ceará obteve 60% dos indicadores nos maiores níveis, aproximando-se da excelência do melhor modelo. Outra evolução registrada nesse ciclo do MMD é que todas as práticas do modelo já existem e funcionam no TCE. Agora chegou a hora das notícias direto da redação com ela, Ellen Vasconcelos. Olá, ouvintes! Olá, Carol e Dimitri! Está prorrogado até esta sexta-feira, dia 7 de outubro, o prazo para os 171 municípios cearenses situados nas áreas suscetíveis à desertificação do semiárido do estado responderem ao TCE Ceará o questionário eletrônico referente à desertificação. O objetivo é realizar um diagnóstico sobre questões relacionadas ao meio ambiente, agricultura familiar, tecnologias sociais hídricas e desenvolvimento rural sustentável. A auditoria sobre a temática está acontecendo de forma conjunta com as Cortes de Contas dos estados do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe e Paraíba, que coordena a ação. Esta auditoria está sob a supervisão do TCU no âmbito da rede Integrar. O envio do link para o acesso ao questionário é realizado pelo e-mail cadastrado no Simweb. O envio do link para acesso ao questionário é realizado pelo e-mail cadastrado no Simweb, podendo ser alterado posteriormente no sistema do IEGM. Por falar em EGM, os gestores públicos municipais têm até 11 de outubro para preencher os questionários eletrônicos voltados a construir o Índice de Efetividade de Gestão Municipal IEGM TCE Ceará 2022, ano base 2021. O diagnóstico gerado pelo IEGM servirá para orientar as gestões municipais no aprimoramento de suas ações, nas seguintes dimensões: educação, saúde, planejamento, gestão fiscal, meio ambiente, cidades protegidas e governança de tecnologia da informação. Por hoje é só, até a próxima! Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Dúvidas sobre MDTC ou sobre qualquer outro assunto que falamos aqui no nosso programa Conexão Cidadão, mande um e-mail pra gente. Anota aí, nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, o programa de rádio oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação. Até a próxima. Até o próximo episódio.